Olá, meninos! Olá, alunos! Tudo bem, meninos e meninas? Vamos começar a nossa aula de hoje? Eu gosto demais dessa aula, gente. Eu gosto demais desse assunto aqui, que é emergência. Na verdade, urgência e emergência que nós vamos falar. Bom, primeiro de tudo o que é emergência? Esses dados aqui, essa definição é da OMS, tá? Organização Mundial de Saúde, e esse conceito ele vale para a veterinária e ele também vale para a medicina humana. Emergência é quando tem risco iminente de vida. É isso que vocês têm que saber. É quando, se a gente não fizer nada, esse paciente vai morrer dali a poucos minutos, ele vai morrer muito rápido. A gente precisa intervir ali nas primeiras horas, né? Às vezes nos primeiros minutos, para ter algum êxito. O tratamento é imediato e é feito nesse primeiro momento para manter função vital. O que eu quero fazer ali é manter função vital para o paciente não morrer, ponto, porque ele está morrendo, ele vai morrer muito rápido se a gente não fizer nada. A gente também, nesse atendimento emergencial, evita complicações futuras, tá? Mas o foco aqui é manter o paciente vivo mesmo. Em que casos que isso pode acontecer? Em caso de choque, né? Choque cardiogênico, por exemplo, parada cardíaca e respiratória, hemorragias, trauma crânioencefálico. Então, geralmente, né, principalmente na nossa área da veterinária, geralmente a emergência está correlacionada a trauma, atropelamento, bala perdida. Bala perdida não, porque infelizmente no nosso caso de paciente baleado, essa não é bala perdida, né? Às vezes animal que a pessoa queria tirar mesmo. Então, bala perdida não cabe aqui, mas no ser humano cabe, né? Baleado, atropelado, acidentado, esfaqueado, esse tipo de coisa que geralmente traz essas consequências de trauma crânioencefálico, hemorragia, parada respiratória e choque. Aqui está o animal entubado, né, para a gente falar, só para exemplificar aí o paciente que chegou na emergência. Agora, o que é urgência? É muito importante a gente separar esses termos. Urgência, gente, é um quadro que ele é grave, ele precisa de tratamento, sim, só que ele não traz risco de vida iminente, ou seja, imediato. Por exemplo, uma fratura, um tumor. A gente precisa tratar rápido? Precisa de tratamento. Só que não é uma coisa de sair correndo para agir em poucos minutos. A gente tem planejamento nesse caso. Se a gente pega, por exemplo, um tumor de mama ulcerado, um tumor enorme, tamanho de um melão, é uma emergência? Não, não é uma emergência por conta disso. Agora, a urgência é o seguinte: se eu não faço nada com ela, se eu simplesmente ignoro, não faço nada, aí no futuro, aí sim esse caso pode evoluir para uma urgência, entendeu? Para uma emergência. Então, voltando, emergência, vai morrer em poucos minutos se eu não agir, vai morrer em poucos minutos, tá? Um trauma grave crânioencefálico, uma hemorragia grave, uma parada respiratória. A urgência, eu tenho que agir? Tenho, só que eu posso ter planejamento, não tem risco iminente de vida. Esse paciente pode virar óbito por conta de uma urgência? Pode, só que não naquele momento. Ele vai virar óbito se você não tomar nenhuma iniciativa, por exemplo, uma fratura. Ninguém vai morrer por conta da fratura, mas se a gente não faz nada, o que vai acontecer? Vai desenvolver ali uma infecção, e aí, com o passar dos dias, esse paciente pode morrer de infecção generalizada decorrente de uma osteomielite. Mas não é nada que eu tenho que resolver naquele momento. Eu tenho tempo para me programar para reduzir essa fratura. Eu tenho tempo para fazer a análise desse tumor e fazer uma cirurgia planejada de excedes de tumor. Entendido? Esse tumor aqui, por exemplo,
tumor gigante, ulcerado, tá aberto, tá horroroso. Só que isso daí não é emergência. O paciente mantém os seus parâmetros vitais, então eu vou fazer o que, por exemplo? Examinar o paciente com calma, fazer uma anamnese bem feita, perguntar quando começou, quanto tempo demorou, você chegou a fazer alguma coisa, não fez, tá comendo bem, não tá comendo. Outra coisa, posso coletar os exames e rodar os exames, um hemograma, os bioquímicos, para a gente ver o estado geral desse paciente para fazer a cirurgia. Vou fazer a cirurgia? Vou, mas não vai ser hoje. Talvez eu faça amanhã, talvez eu faça depois de amanhã. Talvez, por exemplo, esse animal precise de uma transfusão antes de operar, mas eu tenho tempo para isso. Agora, no caso da emergência, chegou morrendo, nem anamnese tem, né? Geralmente a gente só pergunta assim, o mínimo do mínimo. Foi um atropelamento, foi envenenamento, foi baleado, teve trauma. E acontece, infelizmente. Às vezes o animal chegar com bala, né? Ou então com esfaqueado, essas coisas assim de violência. É bem triste, mas acontece. Então, basicamente, a gente pergunta só isso e já entra com o animal para sala de emergência para agir rápido, agir na hora. Não dá para deixar para amanhã. Se deixar para amanhã, o paciente morre. Então, como proceder, né? Quais os passos aqui que a gente vai tomar? Pontos importantes, né? Preciso ter uma equipe. Vocês já devem ter percebido que no caso de emergência, a gente não tem tempo. Então, todo mundo tem que saber, né? Todos os integrantes da equipe têm que saber o que eles têm que fazer. Quais os passos que eles têm que seguir. Um vai pegar o acesso, o outro vai montar a mesa cirúrgica, o que vai fazer ali, certo? Cada um na sua função. Outra coisa, estrutura, né, gente? Uma emergência, a gente precisa de uma estrutura importante. Você vai precisar de drogas de emergência, você vai precisar de monitor, vai precisar, às vezes, até de ventilação mecânica, dependendo do caso. Então, ter uma infraestrutura básica não é um atendimento que dá para fazer no consultório, né? Porque no consultório, o que a gente tem? A gente tem termômetro, esteto, a gente tem medicação para dor, a gente tem um antibiótico, mas aqui esse animal vai precisar provavelmente ser entubado, vai precisar de oxigênio, então é importante ter uma estrutura para conseguir atender bem uma emergência. Os equipamentos à mão, o que eu quero dizer com isso? Não é para chegar a emergência e, nossa, onde que eu coloquei o soro mesmo? Onde que fica o soro mesmo? Nossa, e o equipe, onde está? Nossa, alguém precisa montar. Nesse tempo aí, você já perdeu. Então, ter tudo que for de emergência muito à mão, né? Precisa, vou dar um exemplo aqui da adrenalina, que é uma droga de emergência. O paciente que precisa de adrenalina, o coração dele não tá batendo, certo? Ele teve uma parada cardíaca. Dá tempo de ir procurar? Dá tempo de procurar no estoque, alguma coisa assim? Não dá. Então, ter pelo menos o kit básico de emergência ali, de fácil acesso, todo mundo sabe onde fica. E seguir protocolos, né? E a nossa aula de hoje é basicamente isso. Os protocolos que nós vamos seguir, o que a gente tem que fazer. Para isso, existe o ABCDE do trauma. Mais uma vez, isso daqui é criado pelos intensivistas da medicina humana e a gente tem adaptações para a medicina veterinária. Mas se você conversar com um médico intensivista, ele também vai seguir esse protocolo aqui, tá certo? E a gente adapta, né, de acordo com a nossa realidade. Esse protocolo foi criado, ele é a nível mundial, tá, gente? Isso não é só Brasil, não, tá? Qualquer lugar do mundo existe, inclusive os termos são em inglês. Aí a gente traduz. Mas isso foi criado justamente para ter um protocolo, para ter um nivelamento de passos, de um passo a passo para seguir de acordo com as prioridades do corpo. Então, o primeiro, que é o A, diz respeito às vias aéreas. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que tomar, né? Existe obstrução de via aérea?
em relação à narina, tem alguma coisa obstruindo ali que o animal não consegue respirar? Ou alguma obstrução de boca? Tem algum corpo estranho, por exemplo, ou alguma fratura, ou algum tumor, alguma lesão, algum coágulo, alguma coisa que está obstruindo via aérea? Porque se tiver, a primeira coisa que a gente vai fazer é desobstruir esse animal. Tem um coágulo, tem uma fratura, e aí o fragmento do osso está cobrindo e o animal não consegue respirar. Primeira coisa é isso, né? Entubar esse animal, tirar essa. Se for um corpo estranho, né? O que eu quero dizer? Se for um coágulo, por exemplo, eu vou tirar na hora. Agora, se for um tumor, não, calma. Mas entuba o animal para você favorecer a respiração, para você possibilitar a respiração. Em relação à respiração, gente, ainda, por que é a prioridade? Por que é o passo número 1? Porque se a gente fica minutos sem respirar, já é o suficiente para virar óbito. Lembra que eu dei o exemplo lá da fratura? Eu posso ficar com a perna quebrada um dia, não vai acontecer nada, mas e sem respirar? A gente não aguenta minutos, né? E com os animais a mesma coisa. Então, primeira coisa, desobstrução de via aérea. Segundo passo, respiração. Lembrando que é diferente. Uma coisa são as vias aéreas limpas para esse ar poder entrar. Outra coisa é, esse pulmão está capacitado para respirar? Então, se eu não tenho via aérea obstruída, eu confiro, o animal está respirando ou não. E caso não esteja, é o segundo ou o primeiro, né, protocolo que a gente vai seguir. Por que o segundo ou o primeiro? Concorda comigo que se não tiver obstrução de via aérea, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se está respirando ou não? Então, às vezes, a primeira coisa que eu vou fazer é entubar para cuidar dessa respiração. Então, se esse ar pode entrar nas vias aéreas se não tem obstrução, eu vejo, esse paciente está respirando bem? Ele tem aquela movimentação torácica da respiração? Como que está a auscultação? Como que está a saturação de oxigênio? Precisa de ventilação mecânica? Precisa de entubar? Eu preciso respirar por esse animal? Tá? Segundo ponto é esse. O C de circulação. Eu já sei que o aporte de oxigênio agora está bom porque eu corrigi, ok? Eu desobstruí via aérea, eu entubei o animal e se ele não estiver respirando sozinho, tem alguém respirando por ele. Agora, em relação à circulação, tem alguma hemorragia? Esse animal está perdendo sangue? Ele está passando ali por um choque hemorrágico? Se tiver, a gente faz duas coisas. Primeiro, conseguir o acesso venoso desse animal, porque se ele tá perdendo sangue, ele tá tendo um choque hipovolêmico, ou seja, o organismo ali, o corpo do animal perde volume, porque tá perdendo sangue, perde volume de líquido, e a gente tem toda uma alteração de pressão. Então, eu pego o acesso venoso, começo com a introdução da fluidoterapia e preciso achar o foco dessa hemorragia. Nesse caso aqui, já entra procedimento cirúrgico, né? Já é aquele caso de preparar todo o aparato cirúrgico para entrar com esse animal. Hemorragia onde? Hemorragia no fígado, hemorragia no baço, tem algum órgão rompido? E poder corrigir, né? No caso do baço, a gente tem a opção de fazer a retirada cirúrgica do baço, porque o baço, ele é um órgão hematopoético, que é muito importante no animal filhote. Porém, no animal adulto, se a gente faz a esplenectomia, né, que é a retirada cirúrgica do baço, o animal não vai ter prejuízo, ele consegue viver sem o baço normalmente. Então, se a hemorragia for no baço, a gente retira o baço. Se a hemorragia for no fígado, e o fígado é um
um órgão vital, é um órgão nobre, não tem como, né, fazer igual a gente faz com o baço, de tirar o fígado cirurgicamente. Mas às vezes a gente pode tirar um lobo hepático, tirar um fragmento do fígado, ou às vezes usar cola cirúrgica para tentar conter essa hemorragia. Cola cirúrgica vulgo super bonder. Vocês sabiam disso? O super bonder, ele não foi criado para colar o brinquedo quebrado. Ele foi criado para fim cirúrgico, cola cirúrgica mesmo, e aí posteriormente começou a ser usado e comercializado como cola comum, né? Mas a gente pode usar sim em procedimentos de tecido, né, orgânico. Então, uma das opções pelo fígado ser muito vascularizado é a cola cirúrgica. E aí, né, tem algum vaso rompido, né, estancar essa hemorragia de acordo com o que estiver acontecendo. O D, né, disability ou incapacidade. Na verdade, aqui está mais correlacionado a alterações neurológicas, alteração do nível de consciência. Esse animal, ele está ativo, ele está consciente, ou ele está letárgico, né? Ele não sabe, ele está totalmente prostrado, ou ele está agressivo. Isso daí geralmente acontece em trauma crânioencefálico. E aí o animal tem alterações neurológicas, tem nistagmo. Se tiver lesão a nível de coluna também, esse animal pode perder mobilidade. E aí a gente faz essa avaliação para saber o que a gente vai fazer posteriormente, dependendo da alteração que tiver. E o E de exposição, né? Como que tá? Tem outras lesões? Tem alguma ferida? Tem queimadura? Esse animal tá hipotérmico? Ele tá desidratado? Ele tem alguma outra lesão importante? Esse E de exposição é basicamente a gente olhar o animal como um todo e conferir o que mais que está acontecendo ali. É claro que aqui a gente tem que usar o bom senso para saber o que a gente vai resolver e o que não vai resolver naquela hora, né? Se tiver outra ferida, por exemplo, e essa ferida não estiver apresentando hemorragia, não estiver apresentando nenhuma perda importante, a gente deixa para depois, né? Mas se for uma ferida que é importante no sentido hemorrágico, aí a gente já dá prioridade para resolver aquilo naquele momento, ok? Bom, só um minutinho aqui, gente, que eu tô resolvendo a questão da webconferência que vocês não conseguiram acessar, para que vocês consigam acessar. Todas essas aulas que a gente está colocando, eu estou priorizando aulas importantes para a vida, né? Que com certeza vocês vão encontrar com algum caso desse, independente da espécie que vocês trabalhem em algum momento. Bom, aqui tem os quadros para a gente pontuar, né, lá relatando do ABCDE, para a gente ter um quadro mais prático, né? Então, o A de ar ou de oxigenação, vias aéreas estão livres e o animal continua respirando, né? O B de como se fosse boa respiração, né? Agora traduzindo tudo. Uma boa ventilação e uma boa oxigenação desse paciente. O C, se tem uma perfusão boa, se tem alguma perda significativa, alguma hemorragia. O D, que a gente também pode falar de deambulação, né, ou alteração neurológica, se tem algum sinal neurológico, ele está alerta, ele está consciente, ele está inconsciente, ele está em coma, ele está agressivo. Perguntas para a gente fazer para nós mesmos no momento que a gente recebe o paciente em situação de emergência. O ar está passando? Tem via aérea obstruída?
A frequência cardíaca tá normal? Esse animal tá respirando bem? A frequência respiratória está normal? Ele tem alguma hemorragia? Ele tá tendo boa oxigenação, boa perfusão de oxigênio, tá respirando bem, tá ventilando bem, a circulação tá normal, a pressão arterial tá normal, tem algum hematoma, alguma fratura, ele tá desidratado, ele tá com dor, ele tá produzindo urina, tem algum hematoma umbilical, tem líquido livre na cavidade. Esse líquido livre na cavidade, no momento, o ideal é sempre a gente fazer ultrassom, né, para ver se tem líquido livre ou não. O que pode ser esse líquido livre? Pode ser sangue, por exemplo, decorrente de hemorragia. Esse líquido livre eu posso verificar por ultrassom, que é o ideal, mas e se eu não tiver ultrassom? O que eu faço? A gente faz uma punção abdominal com catéter na região umbilical e verifica se volta líquido ou não. Se voltou líquido, pode ser que tenha líquido livre, né? Que tenha, por exemplo, uma hemorragia, mas pode ser que eu tenha puncionado algum vasinho. Então, aí vai da quantidade, né, que a gente tem, mas já fica pelo menos a suspeita, e aí a gente vai acompanhando esse paciente. Animal com hemorragia, a gente tem esse líquido cavitário, né, que eu consigo puncionar. E se eu consigo puncionar quando tem hemorragia, é porque tem uma quantidade ali razoável. Esse animal, ele com o decorrer dos minutos, a mucosa que chega pra gente normal, né? Chega uma mucosa curada, rósea, ela vai ficando mais pálida, porque esse animal tá perdendo sangue, e a temperatura também vai caindo. Se eu tenho um paciente que ele chegou na emergência com histórico de trauma e ele chegou temperatura boa, mucosa curada e sem líquido livre, e daqui a 20 minutos ele tá caindo temperatura, a mucosa tá ficando pálida e a quantidade de líquido ali que eu punciono tá aumentando, esse animal tem uma hemorragia, esse animal já vai para cirurgia mesmo que a gente não tenha um ultrassom disponível para fechar o diagnóstico, certo? Isso acontece também, às vezes o animal chega bem porque ele acabou de ter o trauma. Como ele acabou de ter o trauma, ele ainda não tem essas alterações. Mas esse ABCDE, ele não serve só para o momento que o animal chega, né? Esse animal tem que ser monitorado nas próximas horas para ir acompanhando. Às vezes o animal que chega bem, ele piora em momentos posteriores. Vou dar o exemplo do meu cachorro mesmo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já contei que eu atendi ele numa sexta-feira à noite, histórico de atropelamento, mas ele chegou bem, fez ultrassom, tudo normal, fez os exames de sangue, tudo normal. E aí, 48 horas depois, só no domingo, que ele começou a descompensar, a ter insuficiência respiratória, e aí a gente puncionava tórax, drenava muito líquido serossanguinolento do tórax. O animal é não drenar nada, né? Lembra que o tórax tem pressão negativa. Então, se eu punciono, não tem que vir nada, nem ar. Vem o vácuo só. E no caso dele vinha bastante líquido, também tinha líquido abdominal livre. E aí a gente foi descobrir, ele tinha ruptura de diafragma e ruptura de ureter. Só que o que aconteceu? No momento ali da avaliação, ainda não tinha líquido suficiente para descompensar a respiração dele. Então, o ureter rompido tinha extravasamento de sangue, e como o diafragma estava rompido, esse sangue que estava lá na cavidade abdominal passou para a cavidade torácica e aí começou a complicar a respiração. Né? Depois de feita cirurgia para retirada do rim, a gente já viu o vídeo, né, dessa cirurgia, a nefrectomia, retirada do rim, porque já tinha rompido o ureter, e correção, né, sutura do diafragma, ficou tudo bem, né, estabilizou o animal. Mas o que eu quero contar isso para vocês é que nem sempre essas alterações vão ser imediatas ao trauma, combinado?
Mais um ponto, né, em relação lá ao D de deambulação, alteração neurológica. Esse animal teve convulsão, ele tem risco de convulsão, esse paciente é diabético, ele está bem nutrido, ele está hipoglicêmico, como que estão os linfonodos? Na verdade, esse aí entra no E, né, daquele ambiental, da gente ter uma noção do animal como um todo. Teve trauma craniano, tem alguma alteração neurológica, tem fratura, tem luxação, tem algum ferimento importante. Nesse primeiro momento, esses dados aqui de fratura, luxação, ferida, é só para tomar nota mesmo, porque no primeiro momento ali do paciente que tem alguma complicação, a gente vai esperar, né? Para fazer, por exemplo, uma cirurgia de fratura. Mas eu já preciso estar ciente que essas fraturas existem, ter o devido cuidado na manipulação do animal e tratar a dor. O que é mais provável de estar rompido nesses casos? Devido à localização e devido ao fato de, às vezes, essa vesícula urinária, essa bexiga estar cheia, lembra que a vesícula é um órgão muito dinâmico, ele muda de tamanho muito rápido. Lembra daquela cirurgia que a gente fez na aula prática? A vesícula urinária, a bexiga da paciente estava minúsculo, né? Às vezes ela fica tão grande que chega a atrapalhar a cirurgia da gente. Então, imagina uma bexiga cheia, um animal que sofreu um trauma. A bexiga é o primeiro órgão mais fácil de romper, tá? É o mais provável de romper. Então, no primeiro momento, se eu tenho um ultrassom disponível, ótimo, porque se a bexiga rompeu, eu vou ver líquido livre na cavidade. Porém, se eu não tenho um ultrassom disponível, mais uma vez, eu posso sondar o animal, passar uma sonda uretral, verificar se tem urina. Se voltar a urina e essa urina voltar de coloração normal, ok. Ou se ela voltar com sangue, com coágulo, sinal amarelo, preciso ver o que está acontecendo. Se essa urina já estava vazia, eu posso injetar soro nessa sonda, uma quantidade conhecida, né? Eu injeto 10 ml, tem que voltar 10 ml, ou pelo menos 8 ml. Agora, se eu injeto 10 ml e volta 2, tem alguma coisa errada aí. Aí a gente já parte para os exames de imagem para verificar isso. O ultrassom, ele não vai nem sempre fechar o diagnóstico da ruptura de bexiga, da ruptura de vesícula urinária, mas ele vai me dar indícios. Agora, o que eu posso fazer? Raio-X com contraste. A gente injeta o contraste na sonda. E aí, aonde que eu quero que esse contraste esteja? Esse contraste, ele vai corar a bexiga e ele vai corar a uretra, perfeito? Se esse contraste extravasa e ele cora fora da bexiga, ele cora fora da uretra, é porque ele tem ruptura com certeza. O baço, devido à sua topografia, sua localização e o seu tamanho também, ele é muito plausível de ser rompido nesses casos. E aí a gente opta, né, pela esplenectomia, que é a cirurgia para retirada do baço, já que esse baço não vai fazer falta. Tem a punção abdominal, que vai me dar indicativo, né? Pode ser que volte sangue, e aí pode ser que tenha algum órgão rompido, mas o que vai fechar o diagnóstico aqui mesmo é o ultrassom. E terceiro lugar, o fígado, que é um órgão muito friável, né? Que também tem muita chance de estar rompido nos casos de trauma. É muito difícil, gente. Eu, particularmente, nunca vi romper, por exemplo, intestino num trauma, né, num atropelamento, por exemplo. Geralmente a gente tem um desses 3 órgãos rompidos. Se eu tivesse que colocar um quarto item aqui, eu colocaria o ureter, né, o ureter ou o rim, mas os outros órgãos, estômago, intestino, né, pâncreas, ali é quase impossível de ter alguma alteração devido à sua topografia, né? São órgãos que são mais protegidos. A bexiga, o baço e o fígado, eles ficam um pouco mais superficiais, né, na sua disposição abdominal e são órgãos maiores também. Então, tende a ter maior chance de ruptura nesse sentido.
Esse esquema, ele é do livro do professor Rabelo, é um intensivista veterinário renomado, é o referência no Brasil, e ele coloca um esquema para a gente seguir no caso de dor abdominal aguda. Então, o animal tem dor abdominal aguda, né? Aquele abdômen distendido, a gente faz o exame físico rápido. Os sinais vitais estão normais? Frequência cardíaca, frequência respiratória, a hidratação, a glicemia. E um exame abdominal gentil. O que é isso? Uma palpação de abdômen. Você está sentindo alguma estrutura? Você está sentindo alguma alteração nessa palpação? Os sinais vitais estão normais? Se sim, a gente continua com mais exames mais específicos, porque aí a gente tem tempo, né, de fazer um ultrassom, um raio-x, um exame laboratorial. Se os sinais vitais, né, a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar, pulsação, não estiverem normais, tiverem alteração, a gente avalia risco de vida. Esse animal ele está em choque, ele tem pneumotórax, que é quando vai entrar ar na cavidade torácica, né? A cavidade torácica ela tem pressão negativa. Se a gente perde essa pressão negativa, a gente compromete a respiração do animal. É lá o nosso B, né? Do nosso ABCD do trauma. Tem alguma obstrução aérea, que é o nosso A. E aí a gente verifica, né? As funções vitais estão estáveis? Se estiverem, a gente já pode operar esse animal para o problema que ele tiver. Se ele tiver uma ruptura de bexiga, uma ruptura de baço, seja lá o procedimento que precisar naquele momento. Se ele não tiver as funções vitais estáveis, a gente estabiliza o paciente para posteriormente realizar a cirurgia, ok? Então, o animal tem função vital normal, indica cirurgia. Camila, não sei onde é o problema. Eu sei que esse animal, ele tá pálido, a temperatura tá caindo, ela ainda tá no normal, mas ela tá caindo, e eu puncionei, veio muito líquido livre, veio muito sangue, veio 2, 3 ml de sangue. Nesse caso, a gente entra para laparotomia exploratória. O que é isso? A laparotomia exploratória é o nome que se dá para uma cirurgia em que a gente vai, basicamente, abrir e ver o que está acontecendo. Incisão abdominal, igual aquela que a gente fez na aula prática da castração, que aí a gente tem acesso a todos os órgãos abdominais, e eu vou procurar. Tem sangue, não tem sangue, os órgãos estão com hematoma, não estão, estão rompidos, não estão, e o que eu achar de erro, eu vou corrigir, ok? Se esse animal, né, não tiver condição de cirurgia, ele é internado, estabilizado o mais rápido possível. O que, por exemplo, uma transfusão de sangue, que a gente já começa uma transfusão e faz a cirurgia ao mesmo tempo, para resolver essa questão. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem recorrer a esse esquema para saber qual decisão tomar, qual é o próximo passo que eu tenho que fazer. No animal nosso lá em cima, que ele estava bem, sinais vitais normais? Sim. Eu continuo os exames, né, de imagem, os exames laboratoriais, e aí eu vou ter condição, de acordo com o resultado desses exames, de decidir. Vai precisar de cirurgia? Eu fiz lá ultrassom e vi que tá tudo ok, tudo normal. Então, não, vamos aguardar, vamos reavaliar esse animal dali a poucas horas ou poucos minutos, para decidir qual o melhor caminho. Ou então, sim, tem uma ruptura de bexiga, então vamos operar, ok? Se a dor abdominal persistir, mesmo os exames estando normais, a gente vai suspeitar de alguma doença ali que possa estar causando toda essa dor, né? Ou então a gente interna esse animal e mantém ele em observação e vai acompanhando. Às vezes a doença, o problema, o trauma, ele não te dá sinais no primeiro momento, mas ele te dá sinais daqui 10 minutos, 1 hora, para você tomar uma decisão pautada em evidência. Então, na prática, né, entubar o animal
se ele tiver obstrução de via respiratória ou se ele não estiver conseguindo respirar sozinho. Isso daqui vou falar para vocês que existe aqui no slide, mas espero ter oportunidade de fazer isso em aula prática. Na verdade, vocês até fizeram, né? Na aula prática de castração, a professora Mirella entubou. A gente usa o laringo. Laringo é o instrumento que ajuda a gente muito na hora de entubar. É esse instrumento aqui da segunda foto, da foto de baixo. Porque ele permite abaixar a língua para a gente evidenciar a glote e epiglote, para introduzir o tubo na traqueia e não no esôfago, porque às vezes pode acontecer da pessoa entubar errado. Eu quero introduzir o tubo na traqueia para facilitar a respiração, mas esse tubo vai parar no esôfago e aí a gente não está fazendo nada pelo paciente. O laringoscópio, ele ajuda a visualizar, só que nem sempre a gente tem laringoscópio disponível. Então, a gente tem que saber trabalhar sem ele também, certo? E o tubo endotraqueal, né, de acordo com o tamanho do animal, existem vários tamanhos disponíveis, essa primeira foto aí que vocês estão vendo, vários tamanhos disponíveis para a gente escolher de acordo com o tamanho do animal. Tem a opção também da traqueostomia, que é uma incisão na traqueia para facilitar a entrada de ar. Quando que isso daqui é utilizado? É utilizado quando a gente tem alguma obstrução de via aérea que não tem como a gente retirar naquele momento e também não tem como entubar o animal daquela maneira, porque às vezes a obstrução é tão grave que nem com laringoscópio eu consigo entubar. Por exemplo, um tumor gigante ali na região. Mesmo com laringo, eu não vou conseguir passar o tubo na traqueia se tem um tumor enorme ali atrapalhando a respiração. Só que se eu faço a traqueostomia, que é essa incisão já na traqueia, ali na região do pescoço, eu tô permitindo a entrada de ar, onde já não existe mais obstrução. Ok? Isso aqui você já deve ter visto em cena de filme, em que a pessoa passa mal, a pessoa engasga, e aí vai alguém lá com um tubo de caneta Bic e fura no pescoço, fura na garganta para o ar poder entrar. É basicamente isso, só que não com a caneta Bic, né? A gente faz de maneira técnica e de maneira emergencial mesmo. Tem um vídeo aqui sobre a traqueotomia. Vou ter que mostrar sem ser tela cheia, tá joia? Bom, esse é o de acesso. Não é esse que eu quero passar, porque pegar o acesso vocês já sabem, né? Voltando às aulas presenciais, a gente precisa de aula prática, né, gente? Para colocar tudo isso aí que a gente está aprendendo. Bom, paciente de espineico, ele tá ali na máscara de oxigênio para tentar dar um suporte, né, dar um conforto. Só que mesmo assim, a saturação de oxigênio tá baixa, né? Então não está sendo suficiente. Esse animal vai passar por uma traqueostomia temporária, ele vai ficar alguns dias com essa traqueostomia, então esse paciente foi entubado, foi feita tricotomia, sepsia, para poder realizar a traqueostomia ali na região do pescoço, na região ventral, a incisão de pele, o afastamento, a traqueia já está logo ali. E aí, nos espaços entre os anéis cartilaginosos da traqueia, nos ligamentos anulares, é feita a incisão e ali eles vão suturar um tubo para que o ar possa passar por ali, certo? Agora esse paciente vai respirar com o ar entrando, não pela boca ou pelo nariz, mas pelo tubo de traqueostomia que vai ficar aqui. A questão é que nesse paciente aqui, essa cirurgia foi planejada, né?
porque o paciente ele conseguia respirar, ele respirava mal. E essa traqueostomia vai ser temporária. Só que às vezes na emergência a gente nem tem esse tempo aí de tricotomia, de asepsia, tudo isso não. Não estou falando que é certo fazer um procedimento cirúrgico sem tricotomia e asepsia, tá bom, gente? É porque aqui a gente tem minutos para agir no animal que não consegue respirar. Então, o tempo de paramentar é o tempo que o animal vai morrer. Então, nesse caso em específico da traqueostomia, às vezes a gente faz a caráter de emergência sem os devidos cuidados que são básicos de qualquer procedimento, mas isso só em caso de vida ou morte mesmo, né? No caso aqui foi colocado o tubo traqueal já direto na traqueia, ok? Nessa incisão de traqueostomia e já ligado ali no oxigênio para facilitar a ventilação desse paciente. Ok? Ele vai ficar uns dias assim, dessa maneira, e assim que tiver a possibilidade, esse animal tem essa traqueostomia retirada, aqui já mostrando que os parâmetros vitais dele melhoraram, né? A saturação de oxigênio, a frequência cardíaca e respiratória. Recuperação satisfatória do paciente. Só para vocês verem como funciona. É um procedimento simples, mas que exige técnica, né? E que tem que ser feito de maneira muito rápida, né? Principalmente nos casos de emergência mesmo. Esse segundo vídeo aqui de acesso venoso é só para exemplificar, né? Que a gente também precisa ter agilidade nesse momento, mas isso daqui a gente já fez em aula prática e espero que nas próximas todos, ou pelo menos a maioria dos alunos, tenham a oportunidade de fazer, né? Tricotomia, para facilitar, o garrote e a introdução do catéter na veia. Nesse animal tá com uma veia que a gente consegue visualizar, né? No paciente crítico, gente que chega em choque, no paciente que perdeu sangue, que está desidratado, é um pouquinho mais difícil porque essa veia não vai estar tão visível, né? Mas a gente treina no animal saudável para depois conseguir fazer com facilidade no animal doente, ok? Tem muita gente que, às vezes, a galera que faz estágio aí até já tenha visto isso. Que quando chega um animal em emergência, a primeira coisa que faz é pegar o acesso. E nessa aula de hoje, vocês estão aprendendo que pegar o acesso não é a primeira coisa. Que se esse animal tem dificuldade respiratória, a primeira coisa vai ser entubar, né? Permitir a respiração desse animal, seja por desobstrução de via aérea, seja para entubar, seja para colocar máscara de oxigênio, né? E depois que a gente vai pensar no acesso venoso. Agora, se esse animal não precisa de nenhum suporte respiratório, aí eu já posso pegar o acesso venoso como primeiro passo, ok? Bom, vamos falar de ressuscitação, né? Reanimação cardio-cérebro-pulmonar. Bom, esses processos de reanimação ou de ressuscitação são um conjunto de medidas específicas utilizadas no tratamento da parada cardiorrespiratória. Esse aqui é o paciente que ele já está assim, no colo de São Francisco de Assis, né? E aí você quer trazer ele de volta. Essa parada cardiorrespiratória, ela pode acontecer devido ao trauma, né? O paciente que chega para você na emergência, ou ela pode acontecer no decorrer de um procedimento cirúrgico. Na nossa aula prática lá, o nosso paciente que fez a castração poderia ter tido uma parada cardiorrespiratória. Não teve, porque os anestesistas foram muito bons e o animal se manteve bem a cirurgia toda. Mas caso tivesse tido alguma intercorrência, tivesse uma parada, a gente ia precisar fazer esse protocolo aqui. A intenção aqui é proteger a função cardiovascular, manter o coração em movimento, proteger também a função neurológica, porque se o paciente fica alguns minutos, não precisa ser muito tempo não, alguns minutos sem circulação de oxigênio e sem circulação de sangue, e a gente consiga depois
reverter o quadro? Ok, consegui reverter, o animal voltou depois de alguns minutos a respirar e o coração a bater. Porém, ele vai ter sequela. Ele vai ter sequela neurológica. Qual sequela? Não sei, qualquer uma. Esse animal pode ficar em coma, esse animal pode ter comprometimento cognitivo lá das funções cerebrais, então ele deixa de ter funções que antes eram essenciais à vida, que aí não consegue mais, por exemplo, comer, não consegue mais piscar. Então, essas alterações neurológicas podem ser desde um coma até alguma alteração grave que é incompatível com a vida, né? O animal que não consegue alimentar, não tem como. O coração tá batendo, respiração continua, mas ele já teve uma sequela grave incompatível com a vida. Bom, a gente também precisa de uma equipe razoável, né? O ideal seria aí 5 pessoas para conseguir. Isso aí é uma realidade, gente? Não, nem sempre. Às vezes a gente está sozinha, às vezes tem mais uma pessoa para ajudar, mas o ideal seriam aí 5 pessoas. Os fármacos acessíveis, né? Fácil de pegar, equipamento fácil de pegar, tá ali na mão. Se eu saio para procurar no fundo da gaveta, já morreu. Então, no caso de parada, o animal parou, ele chegou para você parado, ou ele parou na cirurgia, ou ele chegou vivo para você e teve parada cardiorrespiratória na sua mesa de consulta. Primeira coisa, intubação traqueal, se ele já não estiver entubado, né? No caso da cirurgia, ele já vai estar entubado, então esse passo você já vai ter feito. Mas se não tiver, intubar o paciente. Segundo, começar a ventilar o paciente. A gente tem ventilador mecânico, que na veterinária é muito difícil de ter disponível, mas se tiver, ótimo, a gente vai usar nesse momento. Ou então o ambu, que é como se fosse um balão, que a gente vai fornecendo a ventilação para o paciente nesse caso. A massagem cardíaca e a administração de drogas endovenosas. Então, tá vendo por que precisa de 5 pessoas? Porque isso daqui tudo meio que acontece ao mesmo tempo. Um intuba, o outro já vem com o ambu para ventilar, uma terceira pessoa já tá fazendo a massagem cardíaca e a outra já tá trazendo as drogas pra gente administrar e uma quinta pessoa já tá pegando o acesso do paciente. Então, acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo. E a gente tem um tempo muito curto, né? Porque ou esse paciente vai morrer, ou esse paciente vai ter sequelas graves, caso eu consiga ir, após alguns minutos, fazer essa reanimação. Mas se eu demorar, ele vai ter sequela incompatível com a vida. Drogas. Atropina e adrenalina, né? São as mais comuns que a gente usa, são as básicas que a gente vai comentar aqui. No caso da atropina, eu vou utilizar para aquele animal que está em bradicardíaca. Ele tem batimento cardíaco, porém bem abaixo do ideal. É aquele animal que tem ali 10, 15 batimentos por minuto. Eu faço a atropina e massagem cardíaca. Na verdade, a massagem cardíaca, no caso do paciente bradicárdico, vai depender muito, né? Se você faz atropina e ele responde bem, você nem precisa fazer a massagem cardíaca. Agora, em relação à adrenalina, eu vou fazer quando esse animal já não tem mais batimento. Adrenalina mais massagem cardíaca, ok? Para vocês não confundirem, a atropina, que é para o animal que está bradicárdico, que vai acelerar os batimentos cardíacos, ela é como se fosse você no carro pisando no acelerador. O carro já está ligado, você já deu partida, só que você vai acelerar. Você vai pisar no acelerador, esse carro vai andar mais rápido. Isso é o que a atropina faz. Ela aumenta a frequência cardíaca do paciente que estava com essa frequência cardíaca baixa, que estava bradicárdico. A adrenalina é dar partida no carro, certo? Esse carro não está andando, ele está parado, ele está desligado. Você dá partida. Isso é o que a adrenalina faz. O coração está sem batimento, você faz adrenalina endovenosa. Ai, Camila, não consegui pegar o acesso do paciente. Mas você conseguiu entubar o paciente, então você pode fazer essa adrenalina via tubo traqueal também. Via tubo traqueal,
mas, se possível, via endovenosa, e massagem cardíaca para dar partida nesse carro. Combinado? Agora, vocês já sabem todo o passo a passo da emergência, certo? Vocês já sabem o que fazer. Vocês já têm, né, literalmente aí o ABC da emergência na cabeça, né? Desobstrução de via aérea, fornecer ali a respiração para o paciente se ele não estiver conseguindo respirar sozinho, verificar circulação, hemorragias, frequência cardíaca respiratória, pressão, deambulação, alteração neurológica e a parte geral, né, ambiental aí, tem ferida, tem fratura, tem lesão, tudo isso vocês já sabem fazer de maneira protocolar. Agora, eu coloco esse slide aqui, emergência para o proprietário, como proceder, pelo seguinte, acontece comigo com muita frequência, acontece nas clínicas com muita frequência. Às vezes o paciente chega, o proprietário chega, e não é uma emergência. Ele chega porque fraturou, ele chega porque tá com tumor. E aí, a pessoa, o dono, o proprietário, o tutor do animal, trata aquilo como emergência, desespera, briga, chora, quer entrar, quer bater, quer processar. Só que aquilo ali não é uma emergência. Quer dizer que você pode deixar a pessoa esperando? Não, mas não é esse protocolo que a gente aprendeu aqui nessa aula de hoje, né? Então, o principal de lidar com a emergência é ter foco, ter na sua cabeça esse protocolo bem nítido do que você tem que fazer. E se não for emergência, vocês também já sabem o que tem que fazer, que é o básico, que é senta, tranquiliza a pessoa, né, com a sua postura. Você nem precisa falar nada no sentido de tranquilizar, mas na sua postura. O que aconteceu? Tem um tumor? Tá aí há quanto tempo? Qual que é a idade? Chegou a dar alguma medicação? Tem outros animais? Como que tá a vacina? Como que tá a vermifugação? Porque aí você já vai começar um raciocínio clínico. No caso aqui da emergência, não tem raciocínio, é protocolo, é passo a passo. No caso de um procedimento clínico ou cirúrgico, que não é emergencial, você precisa desenvolver um raciocínio em cima daquilo ali. Então, a sua própria postura já vai tranquilizar. Olha, calma, seu animal já vai receber o tratamento adequado, mas o que aconteceu? Qual que é a idade dele? Tá comendo? Há quanto tempo tá assim? Às vezes o tumor tá ali há 2 anos, né? E a pessoa quer, de uma hora para outra, tratar como emergência. A sua própria postura já acalma o tutor do animal, correto? Às vezes, se a pessoa estiver muito desesperada, você já faz uma medicação para a dor. Olha, vou fazer uma medicação para a dor aqui, para o seu animal ficar tranquilo, tudo bem? Vamos sentar, vamos conversar? Me conta essa história. Isso vai te ajudar muito, porque se você entra nessa onda de nervosismo, você vai errar, porque você vai tomar decisão sem fundamento. Você não sabe o que aconteceu, desde quando, o que foi feito, por que foi feito. Então, tenha cautela, tenha postura, calma e inteligência emocional nesse momento, certo? Você estar tranquilo vai tranquilizar a sua equipe, vai tranquilizar os tutores que estiverem com você. Combinado? Pessoal, dúvidas, vocês já me mandam aqui, a gente já vai fazer a webconferência hoje, dia 15 de abril, à noite, então vocês podem tirar as dúvidas comigo na webconferência ou mandar por aqui que eu respondo, tá joia? Obrigada, gente, um abraço.